Se tivermos um ambiente pequeno, o melhor é usar uma porta de correr, já que vamos economizar espaço. Mas qual é a melhor opção de porta de correr se trocarmos uma porta comum por uma porta de correr simples? O melhor é usar um trilho. Mas no caso de querermos fazer uma porta embutida, o ideal é colocar uma estrutura. Mas será que podemos criar uma porta de correr embutida usando apenas um trilho? Sim, neste vídeo de hoje vamos ver isso. Os benefícios de usar um trilho como porta de correr embutida. Primeiro, o preço é muito mais barato comprar um trilho do que comprar uma estrutura. Uma estrutura que já venha pronta, na qual instalamos e colocamos nossa porta e depois cobrimos. E segundo, e para mim, o mais importante seria a questão do transporte. A menos que você tenha uma van, vai ter que pagar pelo transporte e isso vai encarecer ainda mais a instalação dela. O trilho, apesar de ser um pouco longo, normalmente é vendido em tamanhos bem grandes, mas cabe perfeitamente em um carro comum, então podemos transportar de forma simples. E, em geral, são muito econômicas. Vou explicar o passo a passo que você deve seguir para instalar esse trilho e fazer a porta de correr embutida. Como eu fiz isso no apartamento e errei várias vezes, acabei aprendendo com esses erros. Hoje vou contar tudo para vocês, passo a passo, para que não aconteça com vocês também. Primeiramente, comprei este guia na Bauhaus por 63 €. Eu mesma transportei no meu carro, como já comentei com vocês, e levei para o apartamento. O banheiro que temos no apartamento também não é minúsculo, mas é bem estreitinho. Porque ao colocar o box, o espaço para passar fica reduzido. Então pensei que o ideal ao usar uma porta de correr seria deixar o espaço muito mais livre e, além disso, não atrapalharia na hora de entrar no box. Então a ideia da porta de correr estava bem clara para mim, a dúvida era se eu colocava ela embutida ou deixava ela aparente. Se eu deixasse ela aparente, teria que passar por fora do banheiro e se fosse embutida, poderia passar por dentro. Mas por dentro teria que ser embutida, porque ao ficar dentro do box, poderia acabar molhando e estragando. Se eu passasse por fora, era uma boa opção, mas tirava muito espaço do corredor. Então, finalmente decidi usar, como eu disse, o trilho por dentro do banheiro e deixá-lo embutido. Assim que instalamos, já vi que cometemos um erro, ou seja, foi colocar e já estava errado. E eu vou explicar o motivo para vocês. E se a gente prestar atenção no vídeo de instalação, o que eles fazem simplesmente é medir a porta. Eles tiram a medida na parede e instalam diretamente o trilho de acordo com a medida da porta. Depois cortam esse trilho e instalam exatamente onde mediram. E isso estaria perfeito se depois não fosse preciso colocar alguns acessórios na porta, que fazem com que ela fique um pouco mais baixa. O que acontece com esses acessórios? E se você não os colocar e instalar na porta? Ao colocar esses acessórios, a porta vai descer um pouquinho. Eu desenhei uma porta aqui. Assim, mostrarei a vocês mais claramente. Esta seria a nossa parede e esta seria a porta que tiramos e que vamos transformar em porta de correr. No começo, quando a porta se abre normalmente, ela ficaria em uma altura assim para que encaixasse e pudesse ser fechada. O que acontece se usarmos essa mesma medida para colocar nosso trilho? Ao colocar o acessório nessa porta, ela vai descer por aqui. Portanto, você vai ver os acessórios e eles não vão ficar totalmente escondidos, ou pelo menos para a gente não ficava. E isso também dependerá dos acabamentos que colocarmos depois, mas é algo que precisa ser considerado. A princípio, como eu disse, o fabricante indica que você deve olhar para a porta, colocá-la no lugar e então pegar a guia e posicioná-la. E quando você tiver colocado a guia, então coloque os acessórios na porta e a pendure. Foi exatamente isso que fizemos e é o que estou contando para vocês. Dava para ver o acessório da porta pelo lado de trás, pela frente não, mas pela parte de trás sim. Então, o que nós fizemos? Então, pegamos a porta que já tinha nossos acessórios instalados, pegamos a parede e medimos onde ficava totalmente oculto, ou seja, medimos a altura do acessório para marcar na nossa parede. E assim fica em uma altura suficiente para que não fiquem visíveis. Uma vez que tínhamos a altura em que não iam ficar visíveis, colocamos nosso guia e assim ficou um pouquinho mais alto, deixando essa margem para o acessório da porta. Então, na hora de colocar nosso guia, qual seria o primeiro passo de todos? Para mim, segundo a nossa experiência, seria pegar a nossa porta, retirá-la e colocar os acessórios nela, que serão os acessórios que vão se encaixar no trilho. Uma vez que temos esses acessórios, eu mediria a altura deles e iria até a nossa parede para fazer as medições.
Depois de fazermos as medições, pegamos o nosso trilho, fazemos os furos e parafusamos ele já na altura perfeita para que não se veja absolutamente nada. Para mim, esses seriam os passos para instalar o trilho e funcionou muito bem para a gente. Depois que já tínhamos instalado o trilho, colocamos a nossa porta, que basicamente é só colocar um tipo de rolamento por dentro do trilho e encaixá-los. O sistema é simples, basta considerar que a porta subirá um pouco. E qual o problema disso? Se não vamos trocar o piso, ela vai ficar curta. Portanto, talvez essa porta não sirva para a gente caso não vamos elevar o piso. No nosso caso, vamos trocar o piso e colocar um de cerâmica. E por isso, essa distância do chão que ficava, nós resolvemos, digamos assim, com o piso novo, mas se não formos instalar um piso novo, provavelmente teremos que escolher, então, uma porta que seja mais alta ou fazer algum ajuste na nossa porta para que ela chegue até o chão. Já que, como eu disse, ao colocá-la mais alta, ela provavelmente ficará um pouco curta embaixo. Esse seria o primeiro passo para transformar uma porta comum em uma porta de correr. Isso seria perfeito, porque não ocupa nenhum espaço, liberamos bastante área de passagem e, no nosso caso, ainda facilitamos o acesso ao chuveiro. Agora passaríamos para a parte oculta. Já adianto que, no caso de querermos fazer uma porta oculta, na maioria das vezes se utiliza uma estrutura. Essa estrutura é vendida tanto pronta para instalar em drywall, quanto para instalar em paredes convencionais. Nesse caso, nós íamos colocar placas de construção. Então, o ideal teria sido usar uma estrutura preparada para drywall. O preço dessas estruturas costuma ser de cerca de 130 €, mais o transporte. No nosso caso, era mais complicado, porque como não moramos onde estamos reformando, quando entregam, pode ser que não estejamos lá. E, bom, tudo fica muito mais complicado. Então, o que pensamos foi criar uma estrutura com os perfis de drywall imitando a estrutura que normalmente se compra, nesse caso, para portas embutidas. Aqui veio o nosso segundo erro, que foi querer que ficasse o mais estreito possível. E, portanto, o que fizemos foi colocar um perfil no chão, um perfil no teto e um perfil na parede. Nossa intenção era apenas colocar a placa, mas enfrentamos dois problemas. O primeiro foi a estabilidade. Embora sejam placas de construção e não drywall, elas são bem mais resistentes e aguentam o uso intenso. Ao contrário do drywall, mesmo sendo essas placas de construção, não havia estabilidade suficiente. Ou seja, se alguém se apoiasse, desse um golpe, um chute ou algo assim, provavelmente teria quebrado. Assim já encontrávamos o primeiro problema, a pouca estabilidade que tinha. O segundo problema é que, se parafusássemos as placas de construção no canal, o parafuso atravessava e chegava até a porta, então não dava para fazer isso. Ficava totalmente descartado. O que pensamos então? Fazer uma parede dupla na parte da frente, ou seja, instalamos outro canal no chão, bem na frente da porta, no teto e na parede, e descemos os montantes. Então, esses montantes já tinham força suficiente para sustentar essa parede e para que ficasse uma parede resistente. Suficiente para quando você entra no chuveiro, dá uma batida, se apoia ou qualquer coisa assim, e ela fica suficientemente firme. Isso tinha um pequeno inconveniente, algo que não me convencia totalmente, mas vou explicar para que considerem. Já que cobrimos tudo com placas e só faltava esse pedaço da porta. O que acontece é que, ao puxar um pouco para frente, tinha um canto. Digamos que a porta ficava para fora e afundava para dentro. Se tivéssemos previsto isso antes, já teríamos feito a parede um pouco mais para fora e tudo teria ficado na mesma altura. Mas como percebemos um pouco mais tarde, ficou essa pequena inclinação. Não era algo muito visível, também não era nenhum drama. Já que você está fazendo, é natural querer que fique o melhor possível. Ai, que susto que me dá! Mãe, você quer que fique o melhor possível? E por isso, essas coisas, se você levar em conta e se planejar antes de começar a fazê-las, melhor ainda. Então, no nosso caso, deixamos essa pequena inclinação, dá para ver um pouco a parede para fora, não dá para notar muito, mas poderíamos ter evitado. Então, para esse segundo erro, precisamos ter um bom planejamento de onde vamos colocar. Eu, sinceramente, se tivesse que fazer de novo, começaria pela porta de correr, ou seja, faria a porta de correr, faria a parte da frente, fecharia e depois faria todo o resto. Assim, você garante que tudo ficará alinhado e na mesma altura. Deixar tudo na mesma altura tem a desvantagem de fazer você perder um pouco de espaço. Em banheiros pequenos, é importante aproveitar ao máximo cada espaço disponível. Mas se o ambiente não for tão pequeno, fica melhor se tudo estiver na mesma altura.
E esse seria um pouco o assunto da porta de correr, como deveríamos instalá-la, pelo menos de acordo com a nossa experiência. Quais seriam os passos e os truques que nós seguimos? E assim seria o resultado final da nossa porta. Ainda falta bastante coisa, ou seja, precisamos lixar, pintar e, bom, ainda tem bastante trabalho para fazer. Também precisamos colocar os acabamentos, como eu disse, mas estamos super felizes, principalmente pelo espaço que economizamos. Existe uma diferença enorme entre ter uma porta normal e uma porta de correr. Ganhamos muito em espaço e principalmente em comodidade, então estamos super felizes. Espero ter sanado as dúvidas que vocês tinham, pois no canal Decorar Sua Casa restaram várias questões em aberto. Como não consegui explicar tudo tão bem no vídeo anterior, neste tentei fazer da melhor forma possível. Em caso de dúvidas, comentem abaixo que responderei. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos em breve no canal. Até logo!